Você conhece a autora Leodegária de Jesus? Ela foi uma jornalista, poeta e escritora goiana e a primeira mulher a publicar um livro no estado. Apesar desse feito, ainda segue desconhecida por parte do público. Por isso, o Mundo UFG de hoje te convida a conhecer um pouco da biografia e dos trabalhos realizados por Leodegária de Jesus. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia e para melhor acessibilidade do nosso público cego, vou fazer a minha descrição, assim como dos intérpretes e das nossas entrevistadas. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e longos, olhos também escuros, hoje visto um vestido azul e um blazer preto. E o intérprete de Libras desse bloco é o Weber Flávio, que é integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e óculos. Antes de começarmos o nosso programa, eu te faço um convite. Acompanhe a gente pelas redes sociais. A gente tem várias redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. E você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 629-9181-1406, 629-9181-1406. Agora sim, a gente vai começar a nossa conversa sobre a Leodegária de Jesus. E para isso, a gente conta com a presença da Eduarda Tavares, que é professora da Rede Municipal de Ensino e mestra em Educação pela UFG. Na dissertação dela, a Eduarda traçou a trajetória dessa autora. Ela se descreve como uma mulher negra de pele clara, com cabelos pretos ondulados e olhos escuros. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no Mundo UFG. Eu que agradeço, Camila. Agradeço a TV UFG pelo convite. É sempre muito bom poder falar da Leodegária. Bom, e também vamos conversar com a Hebe Maria, de forma remota. Ela é doutora em Estudos Literários pela UFG e atualmente é professora na Universidade Estadual de Goiás. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos castanhos na altura dos ombros e usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Hebe. Seja bem-vinda também ao Mundo UFG. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui com vocês, na UEG-TV, na UFG-TV, falando sobre Leodegária, que é uma das nossas maiores poetisas aqui no estado de Goiás. Bom, para a gente começar então, vamos falar mais da Leodegária, como a gente citou no início do programa. Muita gente não conhece a história dela. Queria que, Eduardo, você falasse um pouquinho quem foi essa mulher, qual que é a importância dela ser lembrada ainda nesse momento em 2023. Sim, a Leodegária foi a primeira mulher negra, ela foi uma mulher negra que publicou um livro de poemas pelo estado de Goiás, e ela fez isso quando era ainda muito jovem. Ela tinha entre 15 e 16 anos de idade. Ela publicou o livro Coroa de Lírios. Esse livro não foi muito bem aceito pela crítica do cânone poético do estado de Goiás. Ela teve várias críticas e isso, pelo fato dela ser uma mulher negra, acabou por invisibilizá-la, a sua figura, a sua personalidade e, consequentemente, também o seu trabalho. É importante a gente sempre retomar os feitos e o pioneirismo da Leodegária para que a gente possa construir essa imagem dela no imaginário popular da cultura, não só da cultura goiana, mas enquanto representatividade para mulheres negras e as mulheres como um todo. Eduarda, só para a gente ter uma ideia, em que período mais ou menos a Leodegária viveu, e ela publicou esse primeiro livro? Sim, a Leodegária, ela é uma mulher que nasceu no final do século XIX, ela nasceu em 1889 e ela faleceu em 1978. O primeiro livro dela, que foi Coroa de Lírios, foi publicado em 1906 e depois ela demorou ainda um tempo, mas ainda continuou sendo a primeira mulher goiana a publicar um livro. E em 1928 ela publicou o seu segundo livro, que foi Orquídeas, um livro também de poemas, de poesias.
Hebe, agora eu queria que você falasse um pouco mais, claro, se quiser, né, sobre a trajetória da Leodegária, se quiser destacar algum outro ponto que a Eduarda não tocou, mas falando sobre a questão da trajetória, né, literária. Eduarda citou os 2 primeiros livros, que ela era uma poetisa. Se você também quiser explicar um pouco mais sobre isso pra gente, né, como que era essa construção literária da Leodegária. Leodegária foi uma mulher à frente do seu tempo, como a Eduarda já colocou. É um prazer te rever, viu, Eduarda? Prazer é meu, professora. Obrigada. Leodegária, ela como Cora Coralina, né, foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela publicou no momento em que só os homens publicavam. E, na verdade, quando ela publica Coroa de Lírios, que é o seu primeiro livro, ela ainda era praticamente uma adolescente, não é? Então, quando a Eduarda diz que a crítica recebeu não, né, muito bem esse primeiro livreto, a gente entende que a crítica não estava acostumado primeiro com uma mulher publicando, né? Segundo, de fato, Leodegária era uma adolescente, então a sua poesia ainda era uma expressão do que poderia vir a ser essa grande poetisa, né? Então a importância da Leodegária nesse primeiro momento, né, quando ela publica o Coroa de Lírios, é uma importância histórica, porque realmente ela é pioneira nessa área, né? Uma mulher intelectual e uma mulher negra intelectual, né? E o que mais nos surpreende é esse ineditismo prevalecer por quase 50 anos. Né? Então, até 1928, quando ela publica o segundo livro, ela ainda era a primeira mulher a publicar livro em Goiás, né? Mas o que mais também nos chama a atenção é o fato de Leodegária ter sido uma ativista cultural, né, na cidade de Goiás no início do século passado, né? Então, ela não só publicou esses 2 livros, mas também ela escrevia para jornais, ela também participava das tertúlias, dos saraus que eram promovidos, não é, na cidade, e tinha, de fato, uma representação que a gente não pode só colocar na conta, não é, do fato dela ser uma mulher negra, mas especialmente do fato das mulheres não terem espaço no mundo da intelectualidade. Então, eu digo que ela ficou invisibilizada exatamente pelo fato de que uma mulher estava ousando sair daquele lugar que a sociedade tinha reservado a todas as mulheres, né? Que era serem mulheres do lar, né? Mulheres que contribuíam com a formação dos filhos, que eram formadas para as prendas domésticas, né? E nunca para serem intelectuais, e nunca para serem, né, mulheres que estariam representando a sociedade também através do que pensavam, né, através do que escreviam. Então, esse feito de ser uma mulher que não só sabia pensar, mas também sabia escrever sobre aquilo que ela pensava, é importantíssimo para as mulheres do nosso estado, é importantíssimo para o movimento negro na nossa cidade e no nosso estado, é importantíssimo para todas nós mulheres, como bem lembrou a Eduarda, não é? Esse passarinho com um espinho na garganta falou muito bem, né? Bom, vou passar a palavra novamente para a Eduarda, depois volto com a Hebe. Eduarda, dá para a gente explicar o contexto da publicação desse livro? Como que a Leodegária conseguiu publicar? Ela teve que arcar de alguma forma com isso, uma publicação local? E a gente pensando que uma adolescente, 16 anos, num Brasil recém-saído, né, do período escravocrata, ela nasceu um ano depois, né, da abolição, como você contou. Então, como que essa mulher, na cidade de Goiás, a periferia do Brasil, conseguiu publicar um livro aos 16 anos? De que maneira que isso aconteceu? Sim, ela publicou de uma forma autônoma, né? A Leodegária, ela era filha de professores, mestres de escolas. E o pai dela, Antônio de Jesus, era um homem culto, né? Político. Ele foi deputado em Jataí, por Goiás. A mãe também, uma mulher culta, né? Que era professora, mestre de escola e... Nas biografias anteriores, consta que a Leodegária foi alfabetizada, né, em casa pela própria mãe, que como eram professores, então as escolas não tinham, nesse Goiás, que era a periferia, né, do Brasil, que era assim dito,
não existiam espaços físicos, né, para as escolas. Então existiam as casas e escolas que inclusive eram mantidas pelos próprios mestres, né? Então a Leodegária foi educada, alfabetizada nesse contexto ali na primeira infância. Depois ela teve acesso a uma educação culta e de elite, porque ela foi normalista, né? Ela formou-se normalista no Colégio Santana, que era um colégio, né, de freiras francesas que tinha na cidade de Goiás. E ela publicou esse livro de forma autônoma, não foi, né? Não tem assim detalhes, não encontrei detalhes quando pesquisei de como foi essa publicação, como se deu, né, o investimento, mas ao que tudo indica foi um investimento que foi feito pelo pai e por ela própria, né, na divulgação, na venda depois desses livros, né, na cidade de Goiás, e ele foi impresso em uma tipografia em São Paulo, não foi em Goiás, foi uma tipografia em São Paulo. Bom, falando mais sobre o contexto de vida e lá da cidade de Goiás, Hebe, como que mulheres como a Leodegária influenciaram na literatura, no contexto local da cidade, na cultura? Você falou que ela participava, né, de sarais, participava também por meio da imprensa. Como que essa mulher também conseguiu movimentar a cultura dessa cidade? Esse contexto, né, em que Leodegária escreve era um contexto um pouco, digamos assim, o momento político que a cidade vivia era um momento que tinha no poder alguém progressista, né? O seu José Antônio de Jesus, que é o pai de Leodegária, ele participava, né, de um movimento político que também envolvia, naquela ocasião, um movimento cultural. A cidade, naquela ocasião, para você ter uma ideia, Camila, nós tínhamos 2 salas de cinema que funcionavam simultaneamente. Então, para cada sala de cinema dessa, a gente tinha uma orquestra que animava os filmes que eram mudos. E a família de Leodegária também se envolvia com a música. A casa do seu José Antônio era uma casa cheia de moços e moças que tocavam, que cantavam. Então, ela participava do gabinete literário, não é? Que era uma instituição particular que promovia bailes, que promovia, não é, muitas atividades culturais nesse sentido. E Leodegária estava dentro desse caldo cultural, não é? Exatamente pelo pai ser um intelectual, pelo pai ter um poder aquisitivo que lhe dava a condição de deputado. Ela, uma mulher negra, uma menina negra, estuda no Colégio Santana, que era dedicado apenas às meninas brancas e ricas da cidade, né? Então, a formação de Leodegária e depois a sua atuação como adolescente e jovem, ela se dá dentro desse contexto que a própria cidade, enquanto capital, vivia. Nós temos nessa ocasião, pelo menos a publicação de uns 10 livros de poesia, considerando que todos eles, né, livros escritos por homens. Apenas Leodegária publica, mas também publica dentro daquilo que se esperava para aquela época. Ela faz uma poesia de caráter romântico no seu conteúdo e parnasiana na forma, embora o simbolismo e o pré-modernismo já estivesse nesse momento em curso, né, nas capitais como Rio, São Paulo, Minas. Goiás ainda se cantava e se falava, né, de forma romântica, né? Então, a poesia de Leodegária, ela toda está filtrada por esses ideais do romantismo, que é a exacerbação do amor, que é cantar a natureza, né? Então, e é bem curioso essa questão do amor, porque os 2 livros de Leodegária giram todos em torno de uma dor amorosa, em função de um namorado que ela teve ainda nessa adolescência, né? E que teve esse namoro interditado, por várias questões que a gente não sabe chegar à raiz delas, mas, enfim, essa dor de amor, de certa forma, acompanhou essa moça, né, até o seu leito de morte, né? É muito curioso isso, como as mulheres, elas, naquela ocasião, tinham, não é, o destino do casamento, e Leodegária fez a opção de não se casar pelo fato de esse que era o seu objeto do amor não ter sido concretizado, né, esse companheiro que ela idealizou. Ela se tornou uma mulher independente,
como professora, como costureira, né? Ela não se casou e ela própria se tornou muro de arrimo da família quando o pai fica cego, né? E Vou ter que te morreu interromper um sem se minutinho, casar. Hebe. Vou pedir para você continuar essa história daqui a pouquinho, só porque a gente tem que interromper esse bloco. A gente tem um tempinho aí a cumprir, né, na TV, mas eu volto a falar com você para você só finalizar essa história que eu tive que te interromper daqui a pouquinho, então. Mas antes disso, a gente muda de assunto. Para te contar que o Centro de Incubação e Empreendedorismo da UFG promove o 7º Prêmio UFG de Empreendedorismo. As inscrições terminam no dia 7 de novembro, pertinho, então corre. E quem quiser fazer essa inscrição pode saber mais informações nesse vídeo com mais detalhes sobre essa iniciativa. Acompanhe. Os trabalhos escritos podem ser de autoria única ou mais autores, se desenvolvidos em grupo. Poderão participar do 7º Prêmio UFG Empreendedorismo estudantes da graduação da UFG de todos os cursos que tenham aprovado seu trabalho de finalização de curso no calendário acadêmico de 2022 da UFG. Serão aceitos trabalhos que, por motivos do calendário acadêmico, tenham sido aprovados no ano de 2023, mas dentro do calendário acadêmico de 2022. As categorias deste prêmio são Empreendedorismo de Negócio e Empreendedorismo de Negócio de Impacto Socioambiental. Para a categoria de Empreendedorismo de Negócio de Impacto Socioambiental, há duas modalidades também. A primeira, Iniciativas de Responsabilidade Socioambiental, e a outra, Soluções Socioambientais a partir de contextos diversos. Para a categoria Empreendedorismo de Negócios, há a modalidade empreendedorismo, que contempla trabalhos acadêmicos de finalização de curso que tenham como objeto de estudo ou questão central a criação de empresa, produtos, serviços ou processos. Dentro dessa categoria, há a modalidade estudos prospectivos de negócios, que contempla trabalhos acadêmicos de finalização de curso que tenham potencial para transformar o objeto de estudo em um modelo de negócios. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Mundo UFG de hoje, que te conta um pouco da trajetória de vida e também dos feitos da Leodegária de Jesus, escritora, jornalista e primeira mulher a publicar um livro aqui no estado de Goiás. Espero que você continue com a gente e, se quiser também, faça a sua interação com o Mundo UFG por meio das redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ou por meio do nosso WhatsApp. O número é 62 99181 1406, 62 99181 1406. Daqui a pouquinho então a gente volta, não sai daí não, e até já! Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que conta um pouco da trajetória da escritora Leodegária de Jesus. Neste bloco, a interpretação para Libras será feita pelo Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos. Bom, e nós voltamos a conversar com a Hebe Maria, de forma remota. Ela que é doutora em Estudos Literários pela UFG e atualmente é professora da Universidade Estadual de Goiás. Bom, e chega agora aqui no estúdio a Natália Mendes, que é pesquisadora e estudante do curso de Letras Português na UFG. Ela também é uma das organizadoras do coletivo Gira Leodegária de Jesus, que é destinado a mulheres negras indígenas do Cerrado. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele negra, com cabelos crespos, soltos, olhos castanhos e usa óculos nesse momento, óculos de armação preta. Muito obrigada, Natália, pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no Mundo UFG. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite. Bom, Natália, quero que você fale um pouquinho da sua perspectiva, né? Fazendo parte dessa organização, desse coletivo, sobre a trajetória, a biografia da Leodegária. A Leodegária, ela nasce em 8 de agosto de 1889, na cidade de Caldas Novas. Ela é filha de 2 professores, a Ana Isolina Furtado e o José Antônio de Jesus. Aos 2 anos de idade, a Leodegária ela se muda para Jataí com a sua família.
cidade onde eles ficam até mais ou menos ela ter uns 7 anos de idade, quando eles se deslocam para Rio Verde. Quando o pai da Leodegária ele se torna deputado estadual, a família dela se muda mais uma vez, desta vez para a capital, Vila Boa de Goiás. E lá, a Leodegária, ela, como já haviam falado, né, ela inicia seus estudos no Colégio Santana. Ela, que já foi muito bem instruída pelo seu pai, alfabetizada pela sua mãe. O pai de Leodegária ensinava latim para ela e ela veio fazer traduções também. Em 1906, ela vai publicar o Coroa de Lírios, que é um livro que fez dela a primeira mulher e negra a publicar um livro no estado de Goiás, né? E em 1907, a Leodegária ela funda e organiza o Semanário A Rosa junto com suas amigas, entre elas a Cora Coralina, né? E ela tem uma movimentação artística e política muito intensa na capital goiana, né? E nesse período elas faziam saraus, debates, escreviam e agitavam aquela cidade, assim. Em 1910, a Leodegária ela vê o seu pai adoecido, né, devido a uma cegueira que só ia piorando com o tempo. E ela se vê no lugar de se mudar para Catalão em busca do tratamento para o seu pai. Então, de Catalão, eles vão para Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois Uberabinha, Araguari, São Paulo. Eles retornam a Belo Horizonte, onde a Leodegária repousa seu voo em 1978, aos 89 anos de idade, né? Bom saber um pouquinho mais, né, dessa história. E até a Hebe também estava contando um pouquinho dessa história, né, Hebe? A respeito da opção que ela fez de não se casar. Como é que isso influenciou nessa trajetória artística, cultural, dessa mulher, né, que estava à frente no seu tempo, muitas vezes até nisso também, né? Hebe, antes de você responder, vou pedir para você se direcionar um pouquinho para a sua direita, porque você está muito no cantinho da nossa tela. Aí, melhorou, Hebe. Então, se você puder contar um pouquinho também mais, né, dessa, vamos dizer, opção, se você mesma disse que não dá muito para saber, né, não tem tantos registros assim, será que talvez não tenha sido uma opção também, né, porque infelizmente a gente sabe que muitas vezes mulheres negras acabam muitas vezes sozinhas, né, depois até quero falar disso também com a Natália. O que você acha, Hebe? Então, na verdade, o que a gente estava tentando pontuar era exatamente isso. O Leodegária tentou ainda na sua juventude entrar para a Faculdade de Direito, que existia, foi criada na cidade de Goiás em 1903. Só que ela vai fazer os exames preparatórios para entrar nesse curso de Direito e o Liceu de Goiás disse que ela não poderia fazer os exames porque ela era mulher, né? Então, o recorte de gênero aí cortou a possibilidade dela seguir a formação depois que ela sai do Colégio Santana. E nesse momento o pai, usando da sua influência como deputado, pede que venha uma banca do Rio de Janeiro para poder avaliá-la. A banca vem, faz os exames e volta, retorna para a capital federal, que era o Rio. E eles não devolvem o resultado dos exames. O resultado chega 6 anos depois, dizendo que ela tinha sido aprovada com louvor. Mas nesse momento o glaucoma do pai já estava avançado, ele já tinha perdido, não é, por perseguição política, o seu mandato, e eles são obrigados a deixar Goiás. E aí nessa saída, eu acho muito interessante, a professora Tânia chama de uma diáspora forçada, não é, que é o que a Leodegária faz. Ela não deseja sair de Goiás, mas ela é forçada a sair por conta da condição da saúde do pai e também por conta da condição de perseguição política que eles viviam de fato. E nesse percurso, ela precisa assumir a condição de muro de arrimo. Não é? Imagina como que uma mulher poderia continuar a sua vida intelectual, a sua vida como escritora, tendo que trabalhar para sustentar a família. Então, a gente diz que, lembrando, né, a Simone de Beauvoir, não, lembrando Virginia Woolf, ela diz que a mulher precisaria de um teto todo seu para poder produzir, ter uma produção intelectual. Então, se ela tinha que trabalhar durante o dia sendo professora
e à noite costurando para sustentar a família, em que momento ela iria dar seguimento à sua carreira como poeta? Então, a vida de Leodegária foi uma vida muito dura, de provações, e que ela teve nesse percurso de fazer talvez não propriamente uma escolha, né, Camila? Mas ela teve que ser forçada a se dedicar a essa família, a esse pai que ela adorava, a essa mãe que ela adorava, e com isso ela optou, né, de certa forma, a não se casar novamente. A sua filha adotiva, a Doralice, ela adota uma menina, né, a Doralice. A Doralice diz em cartas que ela escreveu ao professor Basileu que a mãe enjeitou casamentos. O primeiro ela disse que é porque o cara não era católico e ela era fervorosamente católica, né? O pai foi educado num seminário. Depois ela enjeita um segundo casamento porque ela diz que o rapaz era muito... fugia muito aos ideários dela, né, culturais e artísticos. Na verdade é que ela fez essa opção, não, ela se viu sozinha, não é, para dar conta de um fardo, né, para dar conta de a gente diz que o fado, né, que ela carrega, o legado que foi destinado a ela, era mais duro, como a gente sabe que é para a Leodegária, pelo fato dela ser não só uma mulher, mas uma mulher negra, né? Certo. Eu acho que isso a Natália pode dizer muito bem, né, Natália, que o Gira Leodegária tem feito esse trabalho extraordinário, que é de buscar, não é? Essa reparação em relação ao nome da Leodegária, então, exatamente por esse recorte de raça. Então, Natália, para você falar sobre isso também, né? Infelizmente, a conjuntura em que a Leodegária viveu, os acontecimentos com o pai dela, também levaram ela a muitas vezes abandonar outras possibilidades, né, de sonhos, de vida, de publicações de outras obras também. A Eve tinha comentado sobre essa negação que ela teve ao tentar entrar no liceu, né? E um fato que eu acho interessante da gente observar é que, historicamente, a gente vê que é pela perseguição política que o seu país sofria, né? E também por ela ser uma mulher negra. Até então, naquela época, no liceu, a gente só tinha estudantes homens brancos, né? De direito. Mas ela teve colegas que sofriam perseguição política também, mas conseguiram entrar no liceu, né? Então não era só essa perseguição, era muito mais sobre qual era o corpo da Leodegária, né? E quais os limites que esse corpo ele seria imposto a esse corpo, né? Então esses limites esses limites e silenciamentos, eles perseguem a Leodegária por toda a sua vida, né? Desde a sua publicação, quando ela publica, ela tem uma crítica que coloca a obra dela, o Coroa de Lírios, no lugar, mede a obra dela com uma régua que não cabe, né? Pega a obra dela e fala que é cheia de apenas sentimentalismos, né? Homens brancos bem mais velhos que a Leodegária e medem essa obra com uma régua que não cabe, né? Porque a Leodegária, ela tem sim a estética, ela busca como referência a estética parnasiana, o romantismo, mas ela tem uma escrita autobiográfica, em sonetos, ela relata suas escrevivências, né? A dor do amor que ela passou nos seus 14 anos, que foi o Djalma, né? E nesse livro tem um poema, inclusive o Símile, que eu acho que ela fala muito bem sobre como a dor de não ter um amor, de não ter esse amor consolidado é solitário, sabe? Causa um sofrimento nela, né? E o livro todo ela fala muito sobre isso, só que essa crítica, ela fez uma leitura totalmente esvaziada da obra da Leodegária, sem ver o corpo corpo dela, que lugar ela ocupava, quem era ela, né? Naquela sociedade de 1906, aos 17 anos, publicando, e novamente aos 39 anos, publicando de novo, e sendo o segundo livro de poesias no estado, né? E nesse segundo livro, o Orquídeas, que ela publica aos 39 anos, é interessante que a gente vê um amadurecimento e a temática, assim, ela passa
a ser muito sobre esse desassossego, esse sentimento de solidão e de tristeza, né, de ser deslocada, desses deslocamentos e andanças que ela foi tendo ao longo dos anos, né. Natália, vou te interromper só um pouquinho, porque eu tenho que ficar passando a palavra para as duas, né, e o nosso bloco é rapidinho, passa super rápido os 18 minutos do nosso bloco. Mas, Hebe, para a gente encerrar, a gente já está encaminhando para o fim, a Natália destacando, né, essa solidão, todo esse percurso difícil, muitas vezes interditado, né, para a Leodegária. Isso também se reflete no desconhecimento das pessoas em relação a ela, porque quando a gente fala de poesia no estado de Goiás, a gente sempre lembra de Cora Coralina, que é conhecida nacionalmente, foi colega dela, como a Natália falou para a gente, mas pouco se fala sobre Leodegária, né? A gente tem conhecido um pouco mais da história dela nos últimos anos. Isso pode ter a ver também com todo esse contexto de racismo, de machismo dessa época? É evidente que o recorte de gênero e de raça, de cor, é nítido, não é? Então, esse apagamento da história da Leodegária, ele se dá, de fato, não é? Porque as pessoas não veem interesse em divulgar a obra de uma mulher que teve lá sua importância no passado, né? Eles situam Leodegária num passado como se o presente não estivesse sofrendo os ecos desse passado, né? Então, de fato, eu acredito piamente que esses dois recortes, né? A gente só não coloca aqui o recorte de classe, mas se você for pensar, ela pode ter tido uma condição financeira melhor do que Cora no início do século, mas uma professora se sustentar, não é, numa capital como Belo Horizonte, com certeza o recorte de classe também acompanhou Leodegária a partir do momento que ela se tornou muro de arrimo e teve que dar conta da sua própria vida e da sua família, não é? Então é evidente isso. E o que o que fica de positivo disso tudo é que há um acordar hoje, né, Camila? Hoje a gente percebe que a obra de Leodegária está sendo visitada e revisitada, está sendo divulgada. Eu acho que tanto o trabalho do Gira Leodegária quanto, por exemplo, nós temos hoje na cidade de Goiás uma livraria que leva o nome de Leodegária, não é? Hoje a gente tem vários trabalhos acadêmicos, como os da Eduarda, que estão trazendo à luz, não é, a trajetória dessa mulher e a importância que ela teve naquele momento e que ela tem hoje. Não é? Leodegária está presente todos os dias que a gente pronunciar o nome dela e ler um de seus poemas. Não é? A Natália está certíssima, a maturidade de Leodegária hoje, a maturidade de Leodegária no seu segundo livro, reflete a dor de um corpo negro, solitário, que a gente precisa hoje trazer como uma bandeira de luta mesmo, de todas nós mulheres, negras e brancas, não é? Nós precisamos reparar tudo aquilo que foi de injustiça no passado com Leodegária, mas para evitar que aconteça com outras mulheres hoje. Né? Então, esse eu acho que é o grande legado. Muito obrigada pela sua presença, Hebe. Muito bom poder contar com as suas explicações, com tudo que você nos contou hoje. Espero que a gente converse com você em outro momento. Eu é que agradeço, muito obrigada a quem nos ouviu aí da TV UFG, obrigada, Natália, pela dividir com você aqui essa tarde também e com a Eduarda. Bom, a Natália volta com a gente para conversar um pouco mais sobre Leodegária no próximo bloco, ela e a Eduarda, mas antes disso a gente tem uma outra dica para você que é estudante da Universidade Federal de Goiás. Todo mês o Laboratório de Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo da UFG realiza uma oficina Maker, que desenvolve diversas atividades na área de tecnologia e inovação. Nós vamos conferir como é que foi a 8ª edição desse evento na nossa matéria de agora. É a 8ª Oficina Maker que acontece no IPLab da Universidade Federal de Goiás. O encontro é sobre uma introdução à realidade aumentada. Antes de continuar pela acessibilidade de pessoas cegas ou de baixa visão, eu vou me apresentar. Eu sou Gustavo Soares, um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Para entender melhor sobre a Oficina Maker e sobre realidade aumentada, a gente conversa com Luiz Olivieri, professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG e está aqui dirigindo a oficina. O professor ele se identifica como um homem branco, de cabelos e barbas grisalhas. Ele também tem olhos claros.
Professor, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG. E o que é a realidade aumentada para os telespectadores que nunca ouviram falar desse conceito? Obrigado. Realidade aumentada nada mais é do que você inserir elementos digitais nesse mundo que a gente chama de realidade. Então, por meio de um smartphone, por meio de um tablet, você consegue ver gráficos, vídeos, objetos 3D, animações, nessas imagens que a gente tem ali no nosso celular. Então, por exemplo, aqui nesse espaço é como se a gente inserisse aqui um outro objeto que não tem aqui nessa cena, mas que a gente visse aqui, no caso, uma comida, porque o que a gente está tentando fazer hoje aqui é uma mesa que é um banquete virtual. Então, por meio da realidade aumentada, a gente vai conseguir fazer com que nos smartphones a gente tenha essas imagens dessas comidas. E esse processo envolve a criação de um aplicativo e programação dele também? Como que é? Isso. Para a gente fazer esse aplicativo que a gente vai fazer hoje, a gente não vai utilizar de programação. A gente vai usar algumas ferramentas, que é uma plataforma de jogos, um motor de jogos que se chama Unity, e também a Vuforia, que é uma interface para a realidade aumentada. Então, independente de programação, a gente consegue fazer esse experimento de hoje. E que legal. Como que faz para participar, professor? Qual que é a frequência dessas oficinas? As oficinas ocorrem mensalmente aqui no IPLab, na Universidade Federal de Goiás. Essa oficina, ela pode ser que ela aconteça novamente, então você pode ficar atento no Instagram do IPLab para ficar vendo a programação para ver se a gente vai ter uma nova edição dela. Mas todo mês tem oficina relacionada à tecnologia. Maravilha. Professor Luiz, eu agradeço a entrevista, sucesso na oficina. E para você que nos acompanha, se interessou, mais uma vez, segue o IPLab no Instagram e também acesse o site para se manter informado. Sobretudo, continue acompanhando a TV UFG. Tchau, tchau. E agora nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos para finalizar a nossa conversa a respeito da escritora, também jornalista Leodegária de Jesus. Eu espero que você continue com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que fala sobre Leodegária de Jesus, escritora, poetisa, jornalista e a primeira mulher a publicar uma obra no estado de Goiás e a primeira mulher negra a publicar uma obra no estado de Goiás. Falando sobre a trajetória e a biografia dessa goiana, a gente conta com as presenças de duas pesquisadoras aqui da UFG, a Eduarda Tavares e a Natália Mendes. A gente mudou um pouquinho de cenário, agora nós três presencialmente conversando sobre essa figura, né, goiana, e queria falar primeiro com a Eduarda. Eduarda, a gente falou pouco da Leodegária jornalista. Natália citou a participação dela, né, em alguns veículos, mas conta um pouquinho mais pra gente como é que era a relação dela com a imprensa, essa imprensa também, né, cheia de homens brancos, mais velhos daquela época. Sim, a Leodegária, na verdade, ela não teve uma formação, né, enquanto jornalista, ela não teve um curso superior, por assim dizer, mas ela teve uma colaboração jornalística muito perene, não só com a imprensa goiana, mas com a imprensa nacional como um todo, né. Então, nos periódicos, quando a gente faz essa pesquisa, né, você encontra a poesia dela publicada, né, em colaborações literárias, em muitos jornais, desde o Rio Grande do Sul até jornais de Pernambuco. Inclusive, ela levou, né, o nome do estado de Goiás para esses outros estados, porque Goiás era até então um lugar não muito conhecido, né, pelo restante do Brasil. Então, ela teve essas publicações, inclusive quando ela saiu, né, ela deixou o Goiás e seguiu rumo a Minas, que era a terra natal de seu pai, José Antônio. Ela continuou, né, a colaborar com os jornais goianos de uma forma assim intensa e constante. Então, no jornal Lar, por exemplo, a primeira capa sempre na projeção central tinha uma publicação, né, um poema dela ali. Então, ela continuou nessa verve literária goiana, com outras mulheres também, né? Que o jornal Lar era um jornal dirigido e tinha como redatoras, né, mulheres. Bom, queria falar um pouquinho, do que a gente ainda não falou, né, do coletivo Gíria Leodegária de Jesus,
que uma das organizadoras é a Natália. Queria, Natália, que você falasse para a gente um pouquinho como é que surgiu esse coletivo, ao que esse coletivo se destina, como é que são as atividades. Bom, esse coletivo ele surge em 2018, ele foi idealizado pela professora Tânia na Faculdade de Letras, na UFG, e a professora Tânia, junto com outras mulheres, cria esse coletivo com a intenção da produção de conhecimento de mulheres negras e indígenas do Cerrado brasileiro, né? E não só isso também, a Gira ela funciona sobretudo como uma rede de acolhimento, né? A gente se enxerga como contemporânea da Leodegária, então ela é nossa ancestral e nós tentamos fazer o resgate da vida e da obra da Leodegária, sempre trazendo ela para os espaços, né? Então, quanto mais a gente falar sobre a Leodegária, trazer ela para a cena, é importante para a gente, né? É importante para que a gente coloque a Leodegária no palco e tire ela do lugar de ostracismo que ela foi colocada por muito tempo na literatura goiana, né? Então a Gira ela tem esse objetivo de trazer a Leodegária e a gente faz isso a partir de várias ações formativas, políticas, né? Em 2020 nós fizemos a escrita do primeiro volume do Matre Narrativas Cerradeiras, que é um livro que veio a ser publicado no ano passado, onde nós temos uma coletânea de mulheres que publicaram, muitas pela primeira vez, inclusive eu, e narrando suas escrevivências, né? Parando num período assim, que foi muito difícil para todas nós, na pandemia, e olhando para dentro, e olhando para trás e buscando na Leodegária, né, vendo nela uma referência de escrita, e a gente tira muito dela o que a gente pode aprender, o que a gente pode aprender com os caminhos que ela abriu para nós, né? E nós também colocamos o Agosto Negro como o mês da Leodegária e o mês da intelectualidade negra. Então, no mês de agosto, nós sempre fazemos atividades formativas e políticas para retomar o legado da Leodegária, para não deixar que ela se perca na história, né? Para a gente resgatar ela e lembrando quem ela foi, qual a sua cor e qual a sua contribuição para a história da cultura goiana, a história da literatura goiana e nacional também. E, Eduarda, qual que é a importância de pesquisar, assim como você fez, né, e de divulgar o trabalho da Leodegária, como as professoras, a Natália, a Gira fazem, para que a gente resgate, né, um pouco da história dessa mulher e que a gente possa também pensar, né, sobre a produção literária dela, pensar na influência nos dias de hoje? Sim, é importante para a gente criar, né, essa representatividade, assim como a Natália disse, né, honrar essa abertura de caminhos, né, que ela trilhou, né, certamente não foi, né, todas as evidências que a gente encontra quando a gente pesquisa, né, a trajetória histórico-biográfica dela, a gente percebe, né, nos poemas que são escrevivências, né, nos contos, nas crônicas. Tem muita coisa ainda da Leodegária que são trabalhos inéditos, são escritos inéditos, né? Então, se a gente conseguir ampliar essa pesquisa, né, buscar em outros periódicos, porque eu desenvolvi a pesquisa no mestrado, mas eu estava num contexto de pandemia, então muita coisa eu não conseguia acessar, né? Consegui acessos nas hemerotecas digitais e isso contribuiu bastante para... Eu achei que eu não ia encontrar, né, tanta coisa, mas eu encontrei muita coisa. Então é importante a gente criar né, conhecer Leodegária para a gente ter esse seio, né, de representatividade, de que existem, né, e existiram mulheres que também são referência para nós, né, enquanto intelectualidade, enquanto trabalho, enquanto escrita. E é isso, né? E como que a gente pode conhecer a obra da Leodegária? Tem lugares que a gente pode acessar, Natália? Bibliotecas ou livrarias, né, que vendem essa obra, ou mesmo que seja algo na internet. Quem assistiu o nosso programa e tiver vontade de conhecer um poema ou de ler a obra completa, o que é que faz? Bom,
Em 2018 foi fundada a Livraria Leodegária, né? E essa mesma livraria, ela fez um relançamento das duas obras da Leodegária. Então, a gente pode ter acesso a elas pela livraria e de forma online também. Na época da pandemia, a Feira Literária do Vale de São Patrício, em 2020, homenageou a Leodegária, ela foi a autora homenageada da feira, e todas as mesas desse evento estão disponíveis no YouTube. Nós temos também artigos como o da Eduarda na banca de dissertações da UFG, né, artigos da professora Tânia Ferreira Rezende, também da Faculdade de Letras, que vem pesquisando a estética da Leodegária, a sua biografia, isso é muito importante. E também nós temos algumas lives da Gira Leodegária que estão disponíveis no YouTube, no canal do OBIA. Pode só falar pra gente, para quem estiver em casa, ver certinho, OBIA. O-B-I-A com H no final. É um grupo de estudos interculturais da Faculdade de Letras também. E nesse canal nós temos, além de algumas lives falando sobre a Leodegária, nós temos do Agosto Negro também, como eu havia mencionado. E tem alguns materiais sobre letramentos antirracistas e alguns eventos como a Quilombar. E também vocês podem seguir o Instagram da Gira Leodegária, no Gira da Léo. E lá a gente sempre publica coisas sobre Leodegária, publica poemas e tenta manter essa roda girando, né? Porque a gente precisa falar sobre Leodegária, ela precisa trazer ela para cá. Então seria @GiraDaléo no Instagram, então se você tiver interesse. Bom, e pensando na influência dessa mulher, né, tão ativa na cultura, na literatura, é possível pensar numa influência da Leodegária em outras mulheres, em outros homens da literatura goiana? Vou citar novamente Cora Coralina, que eu acho que é uma das mais famosas escritoras, né, do estado de Goiás. Algo dessa literatura dela que é tão conhecida, né, hoje em dia tão divulgada em rede social, por exemplo, bebeu da fonte das obras da Leodegária, do que a Leodegária escreveu antes dela, né? Então, a obra da Leodegária caiu, né, como a Natália disse, nesse ostracismo. Então, existiu uma crítica assim, muito forte, né, desse cânone, né, do chamado cânone literário da época, que era formado por homens, né? Então, eram produções muito masculinizadas. E a grande crítica, né, que recaíam a obra dela era justamente que ela escrevia ainda numa estética, e talvez nessa questão a Natália, como é estudante de letras, possa falar melhor que eu, né, Natália? Nessa estética parnasiana, que existia, né, um movimento já que deixava para trás essa estética e estava construindo uma outra forma de escrita literária. Então essa crítica recaiu muito, né, em cima da obra e criou, de certa forma, esse apagamento, né? Não só essa crítica, mas toda a estrutura, né, que impulsionou essa crítica, que perpassa esse recorte de gênero e esse recorte racista, né, que a Leodegária era uma mulher negra, né? Então, tudo isso deixou, né, a obra dela em uma condição apagada que é pouco conhecida, inclusive no cenário, no imaginário goiano. Mas, sem dúvida, ela criou, né, porque ela tinha uma compatibilidade, uma rede com outras mulheres, né, goianas, de construção mesmo, né, dessa verve literária. Ela teve poemas também que foram musicalizados, né, por outros artistas. Inclusive, seria muito bom se a gente conseguisse, né, encontrar alguma gravação, né, quem sabe. Eu não consegui, não tive acesso ainda sobre isso, mas encontrar esses poemas que foram a música, né, mesmo, como que era, né, como que foi que isso foi musicalizado. Então, sem dúvida, ela teve também, ela influenciou, né, não só outras mulheres, mas esse outro lado, né, uma gama artística como um todo. Natália, se você quiser também complementar a respeito disso, né, dessa influência da Leodegária, acho que a gente pode trazer até mais recente, né, a influência da Leodegária para mulheres negras que escrevem, que são jornalistas, que pesquisam, pensando, né, em não deixar mais esse apagamento acontecer. Então, eu vejo a Leodegária, além de uma poeta, escritora, redatora,
e costureira e educadora também, né? Ela foi uma mulher que ela não desistiu, ela resistiu bastante. E ela traz esses ensinamentos pra gente, né? Ela não desistiu da educação, ela não desistiu de escrever, mesmo com tantos silenciamentos, né? Ela não desistiu de se tornar a primeira mulher a escrever e publicar um livro no estado de Goiás, né? E o segundo também. E ela abriu caminhos para muitas de nós que queremos publicar e escrever, porque ainda hoje é muito inacessível escrever e publicar um livro, né? Mesmo que a gente tenha diversos avanços estruturais, nós ainda somos esbarradas pelo racismo, pelo machismo, né? Então, publicar não é uma tarefa fácil. E a Leodegária nos dá essa lição de que a gente tem que ser teimosa, a gente tem que ir atrás, a gente tem que sim frequentar os lugares, não só frequentar, estar neles, né? E não aceitar os limites que tentam impor pra gente, né? Uma coisa que é importante pontuar também é que na pandemia tem um documentário sobre a Leodegária, da Rosa Berardo, a Leodegária de Jesus. Ele está disponível no YouTube. E nesse ano, de 8 de agosto, a Leodegária ela foi, durante a abertura da cerimônia da Academia de Direito, ela foi nomeada doutora honoris causa, sendo a primeira mulher a receber esse título pela Universidade Federal de Goiás. E ela recebe esse título como uma reparação histórica, né? Pela sua tentativa de entrar no liceu, para iniciar seus estudos, se tornar advogada. Mas ela não consegue isso, como a gente já mencionou, por perseguição política e simplesmente por ser quem ela é, né? Então esse prêmio, esse título, ele é muito importante para a história da Leodegária, porque a gente coloca ela num lugar onde ela deveria estar, sabe? A gente cada vez mais tem que se aproximar e colocar a Leodegária junto com os cânones da literatura goiana, né? E não deixar ela nesse lugar de silenciamento e de não existência. Tá certo. Bom, queria agradecer, muito obrigada, Eduarda, pela sua presença aqui no Mundo UFG. Eu que agradeço, Camila, obrigada pela conversa. Obrigada também, Natália, pela sua presença. Obrigada, Camila, muito obrigada. Bom, e para a gente finalizar esse bloco, né, depois dessa conversa sobre a Leodegária, a gente te apresenta mais uma ação que é desenvolvida aqui na Universidade Federal de Goiás. Você tem interesse no estudo da cana-de-açúcar? Conheça o GEACANA, Grupo de Estudos Agronômicos em Cana-de-Açúcar. Ele aprofunda os estudos a respeito das técnicas de produção dessa cultura, desenvolve manejos fitotécnicos e realiza atividades de qualificação, como palestras e cursos. O objetivo do GEACANA é difundir estudos e pesquisas da UFG, além de técnicas de produção agrícolas industriais. O grupo também realiza parcerias com a cadeia produtiva em diversos segmentos sucroenergéticos. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram, @geacana. Agora sim a gente vai se despedir de você, mas antes disso eu te digo que se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão simultânea e os programas ficam salvos para que você assista em qualquer dia e horário. Você também pode sugerir pautas para o nosso programa, é só entrar em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela, 629-9181-1406. Além disso, dá para baixar o nosso aplicativo. Aponta o celular para o código aqui na tela, baixa o aplicativo gratuitamente para celulares com modelo Android, assista a nossa programação e nos mande mensagem. Bom, nós ficamos por aqui, eu, Natália e Eduarda, agradecemos a sua companhia, a sua audiência e te convido a assistir o Mundo UFG de segunda a sexta, 1h da tarde. Muito obrigada e até o próximo programa.